Olá pessoal, boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez aqui com o canal Ideal Engenharia Civil, trazendo um assunto bacana para vocês aí. E o assunto de hoje é projeto estrutural. Olá, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com vocês. Sou Amadeu Carlos e nós da equipe Ideal Engenharia vem com muito prazer hoje trazer esse assunto que conversei com o Marcelo agora há pouco. Para a gente é um dos principais temas que a gente vai trazer para vocês. Então, bora lá. Eu acredito que para a gente começar, pessoal, normalmente a gente faz vídeo, a gente às vezes marca um tópico, alguma coisa, e a gente sai meio que fazer alguns comentários sobre o assunto. A gente não gosta muito de fazer aquela coisa meio robótica, muito pelo contrário, a gente quer baseado em cima do conhecimento que a gente tem na área. E até porque é por causa da gente interagir um pouco com o pessoal também, que acho que fica bacana, né, Madame? Fica uma coisa mais natural, Sim, mais leve, sim. mais solta. O que a gente poderia falar sobre o projeto estrutural para começar? O projeto estrutural, ele, como a gente estava conversando, né, ele é um dos principais projetos aí para vocês realizarem. E ele vai fazer total diferença na edificação, porque a estrutura, para deixar assim uma forma fácil de vocês entenderem, é como se fosse o esqueleto do nosso corpo, né? Ela precisa ser adequada a receber as cargas que vão ser aplicadas, as cargas que a estrutura pede, entendeu? Então o projeto estrutural ele é muito importante aí para realmente a gente adequar essa edificação no que necessita, né, Manuel? Exatamente. Poderíamos dizer, entre outros, que não é só um projeto estrutural, não existe só um tipo. Sim. Existe o projeto estrutural em concreto armado, existe um projeto estrutural em madeiras, metálica. Então, o nosso foco hoje vai ser o concreto armado, com algumas dicas, algumas vezes, talvez na parte de metálica. Mas bora lá. Uma coisa que também que a gente poderia falar tem que ter uma noção legal de inércia, a pessoa que for executar o seu projeto estrutural. E agregando tudo isso que o Marcelo falou, parte de sustentação, como se fosse um esqueleto e união. Na verdade, um projeto estrutural ele vai trabalhar com a união do concreto e o aço. Marcelo, partindo um pouco mais adiante agora, qual que seria, vamos falar um pouco pessoal, qual seria a importância de um projeto estrutural? Sim, a importância é que justamente esse dimensionamento vai fazer você ter eficiência, ter segurança e economia, entendeu? Então, esse dimensionamento estrutural é justamente para conhecer as cargas, o que essa edificação necessita. Então, se você não faz um projeto estrutural, uma coisa que a gente, né, poderia deixar bem claro para o pessoal é que obras de pequeno porte, né, quando a gente fala são casas pequenas, né, então isso é fácil de fazer, pessoal. Isso daí dá até para fazer ser um projeto estrutural de boa. Mas quando você pega uma edificação um pouquinho mais complicada, você pega uma casa de médio a alto padrão, que já tem um detalhamento um pouco diferente, uma viga mais solicitada, um vão maior, entendeu? Uma viga em balanço, então já é extremamente necessário. Pelas normas, já é indicado fazer um projeto estrutural a partir dos 100 metros quadrados. Então, como eu falei, uma residência pequena dá para fazer tranquilo, né? A gente tem essa consciência com a nossa experiência, né? A experiência dos pedreiros dá até para fazer. Mas quando você pega uma obra aí de médio a grande porte, já eu indico, né? A gente indica fazer esse projeto estrutural porque é o que vai fazer você ter segurança, economia e eficiência. E outros pontos que a gente poderia estar falando, porque pensa bem, você terminou a construção da sua residência e você tem uma surpresa lá em pouco tempo mesmo, estou falando questão de 6 meses, 7 meses, tudo bem, vai 1 ano, 2 anos e começa a aparecer uma fissura, uma trinca, entendeu? Que desagradável que é, você fez há pouco tempo e você não teve um projeto estrutural ou pelo menos o acompanhamento de uma pessoa que tenha a compreensão
de como funciona essas cargas, como elas se comportam, como que a estrutura se comporta recebendo as cargas. Que cargas? São cargas de laje, parede, peso próprio dos elementos. Quanto não pesa uma viga, ela tem que se sustentar e ainda mais sustentar o peso que está em cima dela. Exatamente. Então a estrutura, o funcionamento dela muda de acordo com o desenho dela, né? Como ela vai ser empregada na obra. Então essa carga ela varia. Ela a maioria das vezes acaba sendo distribuída, mas muitas vezes tem cargas que a gente chama de cargas pontuais, que faz a diferença. Na hora que você começa a fazer esse levantamento, a gente vê. Só quem entende realmente que consegue bater o olho e ver o que está se passando naquela estrutura, onde que está tendo um esforço maior, entendeu? Então o engenheiro que consegue ver isso daí. Então esse projeto estrutural ele deve ser feito e a gente recomenda sempre, né, Manu? Com certeza. E partindo ainda mais um pouco sobre a importância, porque quando você contrata uma pessoa, um mestre, um pedreiro para executar sua obra, ele tem muito conhecimento de fazer o desenvolvimento de uma viga, uma coisa mais pontual, mas às vezes eles não têm o conhecimento do funcionamento como um todo. Então às vezes eles podem superdimensionar quando eles colocam aço demais na estrutura, ou então subdimensionar quando falta, é pior ainda, quando falta armadura na sua estrutura. Então é complicado às vezes você entender isso. É difícil às vezes a gente falar para um pedreiro dessa dificuldade, porque ele fala, não, eu sei, eu faço na prática. A gente respeita o conhecimento de cada um na sua área. É igual o meu sócio sempre fala, sempre tem que ter uma hierarquia. Os pedreiros executam aqueles cálculos que a gente passa noites aí projetando, calculando, analisando. Eles vão lá e projetam e começam a assimilar e ter o conhecimento. Então é o conjunto. Era uma coisa que eu até ia deixar para comentar isso mais para frente, mas foi legal que você tocou nesse assunto, Madeu, porque, cara, a gente tem que sempre pensar o seguinte, que a construção ela não é diferente de uma hierarquia de um outro ramo, ou uma indústria qualquer ali, entendeu? Porque cada um tem o seu papel. Tem vários tipos de mão de obras, cada setores, e todos eles são importantes. O que a gente não pode deixar de ter a consciência é que cada um tem a sua importância e a sua finalidade. Agora fala para mim, quem nunca ouviu dizer uma mão de obra, né? Falar assim, puxa, cara, eu não faço uma viga de 10 metros. Não faço. Cara, uma viga de 10 metros não é um bicho de 7 cabeças, desde que tenha planejamento, converse com os profissionais adequados, entendeu? Converse com o engenheiro, não é um bicho de 7 cabeças, não é tão cabuloso. Uma viga de 10 metros dá para fazer tranquilo, só que o quê? O que a gente está explicando para vocês é que existem várias formas de fazer. Então, mas ela vai ser empregada onde? Ela vai ser numa cobertura de uma garagem, que vai ser uma estrutura até leve. E se for uma laje? Entendeu? E se tiver uma laje? O que muitos pensam, né? Que a laje ela é leve. Mesmo que você fale assim, não, é laje e forro. Pessoal, uma laje não é leve, ela tem um peso muito considerável. Isso, e em meio a tudo isso, às vezes parece tão simples, ao mesmo tempo pode ser tão complexo. E vamos supor que alguma coisa saiu do caminho correto, teve um imprevisto. É difícil você ter um imprevisto depois que já está executado, já está pronto e você corrigir. A gente pode fazer essas análises no escritório, antes mesmo de começar a confecção de um pilar, de uma viga. Vamos dar um exemplo aí de uma viga que sofreu uma flecha muito grande.
Flecha é quando a viga enverga. O que a gente poderia fazer para resolver uma coisa dessa? Como que a gente pensa? A gente vai pensar na geometria dessa viga, talvez trabalhando com o conceito de inércia, aumentar um pouco a altura. Ou às vezes não, às vezes só mudar a classe do concreto, porque se for um concreto muito baixo, ele pode não ter a resistência necessária. Você entendeu? O que mais que poderia estar comentando? A configuração da armadura, da própria armadura, exato. Você modificar. Esse ponto que você falou do concreto, Madeu, ele também é muito importante, porque o concreto existe resistência. E existem vários tipos de resistência do concreto. Ela não é uma só. Então, se você vai fazer um pilar, uma viga, que não, né, eu gosto sempre de frisar o quê? Uma casa pequena é diferente de uma casa de médio porte que tenha bastante detalhamento. Então você pega aí uma estrutura com pilares, vigas, com dimensões até razoáveis, já seria legal você pegar um concreto usinado, entendeu? Que a qualidade é muito superior. O concreto que é feito na obra, no canteiro de obra, é totalmente diferente. Ele tem resistência? Ele tem. Mas para vocês terem uma ideia, o concreto que é feito na obra, ele pode variar de 13 a 20 de resistência. A gente não vai entrar em termos técnicos para não confundir um pouco a cabeça de vocês, mas o concreto que é ideal para uma estrutura não pode ser menos que 20, entendeu? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, e até porque se a gente for levantar o custo, o concreto usinado ele sai pouquinha diferença, mas a eficiência é absurda. Agora partindo também da análise, você concorda comigo com esse tema, Marcelo? A gente analisou uma confecção sem um projeto estrutural. Mas agora vamos falar também agora do nosso trabalho. Vamos supor, às vezes se você contratar um engenheiro que não tem o conhecimento e vai fazer o seu projeto, ele pode cometer falhas também. Por isso que é bom você saber selecionar também o seu profissional, o engenheiro, o arquiteto. Essa parte é mais direcionada aos engenheiros, parte estrutural, tá bom? Mas pode ter falhas de projeto. Uma falha que eu poderia falar, Marcelo, é a falha de comunicação. Sim, o que seria falha de comunicação? É um projeto que você fez só com seus parâmetros técnicos. Você vai jogar numa obra, como que eles vão compreender? Você tem que facilitar a compreensão, você tem que explicar, você tem que, se precisa, até montar uma aula para o seu mestre de obra, para o pedreiro que vai executar. Então, sempre quando uma pessoa chegar e falar assim que a fiscalização ela não é necessária, pessoal, pense um pouco nisso daí, porque fiscalização ela é muito necessária porque as coisas ocorram corretamente. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar e pôr na cabeça, que retrabalho, o que é o retrabalho? Quando você faz alguma coisa errada e toca corrigir. Isso é dinheiro que está sendo jogado fora. Entendeu? E isso acontece muito em obras. Então, a fiscalização é muito importante. A gente não pode deixar de pensar nisso daí. A gente gosta sempre de deixar bem claro isso daí para a pessoa, né, Manuel? Isso. Atentar a fiscalização e não dar brechas para erros, né? Exato. Fazer uma conta rápida aí, até em cima daquele exemplo que a gente teve com um companheiro nosso de trabalho aí, um engenheiro, que ele faz projeto estrutural também. Então ele tinha uma obra de um cliente dele que custou a obra total da residência 200 mil. E de 200 mil, uma parte estrutural da casa vai ter um custo de 20% a 30%. Vamos jogar o preço mais baixo, 20%. 20% de 200 mil, só de estrutura, são 40 mil reais. Sim. O projeto dele, que ele cobrou do cliente dele, ficou em 2 mil reais. Só que ele já tinha um mestre que tinha planejado essa estrutura. Ia dar realmente 40 mil reais, 40, 41, quase 42. E depois que ele dimensionou, que ele fez o projeto, esse valor caiu para 36. Olha quanto ele não economizou. Ele pagou o projeto e sobrou dinheiro só com as economias deles. Exato.
é custo-benefício, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala, é custo-benefício. O que você sempre vai investir, você talvez pensa, não, é um custo a mais, mas não é assim. E, pessoal, uma coisa que a maioria, né, não está acostumada, habituada a ver, é a forma correta, na verdade, de estar executando essa estrutura. O correto é fazer essa estrutura primeiro, porque uma coisa que a gente não mencionou e acontece, né, é a movimentação da estrutura. Então, não há estrutura que não movimente. Imagina o seguinte, toda estrutura vai movimentar de acordo com o seu tamanho, de acordo com o que ela está sendo solicitada. A gente está falando coisa de milímetros que no olho não consegue ver, mas são esses milímetros que a hora que você sai fora do padrão da norma, ela já gera essas patologias que a gente está habituado a ver aí, rachaduras no canto da casa, rachadura no centro da casa, portas, janelas, entendeu? Então isso é que a gente está acostumado a ver, é justamente por causa dessa movimentação que foi excessiva, né, Madeu? Ela tem que ter um limite. Esse limite como que você descobre? Só calculando. Você levantando essas cargas e vendo qual que é essa movimentação, que é as flechas que o Madeu falou, entendeu? Quanto essa estrutura vai movimentar. Então é só no cálculo, pessoal. Não tem como uma pessoa, até um engenheiro, bater o olho na estrutura e falar assim, ó, essa estrutura vai movimentar 7 milímetros, aquela outra vai movimentar 5 milímetros, a outra 1 centímetro. É só no cálculo, levantando todas as cargas, não tem como. Então tem que ser assim, e isso é fato. Então, pessoal, finalizando aí o nosso vídeo de hoje, eu queria deixar bem claro que o que a gente abordou hoje chama-se supraestrutura, que é a parte superior. São vigas, pilares e lajes. A gente não abordou o tópico fundação, ele vai ficar para uma próxima ocasião, tá bom? Até porque ele é um assunto bem extenso também, né, Madeu? Que tem vários detalhes aí que a gente tem que explicar bem para o pessoal entender, né? Isso, esse vídeo já passou um pouquinho do limite que a gente estava combinando, mas tudo bem, vamos lá. Para terminar, Marcelo, eu queria só dizer só mais uma frase que eu gosto muito, acho que você já até comentou ela durante o decorrer do vídeo, que você fale um pouco sobre aquela frase, eficiência com economia. Essa sim, palavra sim. Maravilhosa na parte estrutural. Isso é uma frase que eu sempre gosto de falar porque ela é verdadeira, entendeu? Ela impacta as pessoas justamente, né? O que a gente tenta passar é o que gera esse projeto, o que gera uma estrutura bem dimensionada, que é eficiência e economia. Com a eficiência, a gente tem a segurança, entendeu? A segurança dos moradores. A gente não quer que a estrutura seja abalada, a gente não quer que os moradores, o cliente, toque de gastar dinheiro para reformar a sua residência que custou caro, entendeu? Então, pensa sempre nessa frase, pessoal, que um projeto, uma estrutura bem dimensionada, ela vai te proporcionar eficiência e economia. Pode ter certeza disso. Guarda bem essa frase, pessoal. Para todos aí que ficou até o final, deixa o like, ativa o sininho aí, se inscreve no nosso canal, que tudo que a gente faz é com muito carinho, é com amor que a gente faz, porque a gente gosta disso, entendeu? Não somos engenheiros por acaso. Então um abraço a todos aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Um abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo.